Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma conversa. Nós que iniciamos esse canal, que tem o título de Crente Sonhador. Na realidade, nós estamos falando sobre objetivos na vida do cristão. E nós iniciamos falando sobre três coisas que são muito importantes, que é a disciplina, a obediência e também os valores. E hoje nós vamos falar de um personagem que é bastante conhecido, mas que teve uma oportunidade e agarrou essa oportunidade com todas as suas forças, mas ele aproveitou também para expressar a disciplina, a obediência e os valores. Esse personagem é Jacó. Como esse canal é um canal direcionado para os jovens, vamos falar um pouco do Jacó quando ele ainda era jovem. Vocês se lembram que o Jacó, ele era irmão de Esaú, ambos gêmeos no caso, eles que brigavam no ventre da sua mãe, e a sua mãe foi questionar a Deus o que estava acontecendo, e Deus falou que no seu ventre haviam duas nações. Essas nações faria com que existissem dois povos e se dividiriam, e que o menor ele seria o maioral e o maior iria se submeter a ele. É exatamente o que aconteceu quando aconteceu o nascimento. O Esaú veio primeiro, então ele era o primogênito, mas passado o tempo ele não fez caso da primogenitura, mas Jacó aproveitou a oportunidade para tomar conta da primogenitura, porque para ele isso era muito importante. Mas isso ocasionou um problema entre os irmãos, um problema familiar, e aí o seu pai Isaac ordenou que ele saísse da sua casa e fosse para uma região chamada Padan Aram, porque era onde habitava a família da sua mãe. É exatamente esse texto que nós vamos aproveitar para falar rapidamente sobre essas três coisas. O texto de Gênesis 28, quando ele sai, e é interessante porque o Isaac, ele manda que ele vá a essa região, mas que ele não tomasse mulheres de Canaã, que ele fosse para a casa do seu tio, irmão da sua mãe, que era o Labão, e ele diz assim, olha, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. E o Isaac, ele dá essa ordem para o Jacó, e o Jacó realmente ele vai. Ele não toma mulher de Canaã, ele vai para a casa do seu tio. Vocês se lembram que ele se apaixona pela Raquel, e ele trabalha para que ele a tenha por esposa. São 7 anos de trabalho, mas quando no momento de recebê-la como esposa, o seu tio deu a filha mais velha, porque era costume a mais velha se casar primeiro. Mas isso não fez com que Jacó
ele desanimasse. Ele trabalhou mais 7 anos para que ele tivesse a Raquel, porque ele amava a Raquel. Era um costume, então dentro do costume eles podiam ter, né, mais de uma esposa e tinha também as criadas. Bem, essa passagem, o que nós vamos aproveitar nesse momento para falar sobre disciplina, obediência e valores, é porque o Jacó, ele foi muito disciplinado a respeito daquilo que ele tinha por objetivo. Ele falou com Deus quando ele saiu da casa do seu pai e ele fez um voto a Deus. Mas Jacó, ele não foi para Padã Arã querendo ficar por lá, ele queria voltar. E ele pediu a Deus isso. Se o Senhor me fizer prosperar em tudo e me fizer voltar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, foi o que Jacó, ele disse. E Deus abençoou mesmo Jacó. Em tudo que ele fazia, Deus colocava a mão e Deus abençoava a sua vida. Então, quais foram essas atitudes que nos ensina sobre a vida de Jacó? Eu fiz uma anotação, então, dentro da obediência, né, foi ele ouvir o pai, né? Ele ouviu o pai, ele não quis realmente tomar mulher daquela região, mas ele quis dentre a sua parentela mesmo. Ele foi obediente, disciplinado, nós já falamos, que ele realmente ele foi muito disciplinado no seu trabalho, nos seus objetivos, foi obediente e muito importante, Jacó ele tinha valores, né? Apesar de em muitas incorrências nós acharmos que Jacó ele fazia as coisas erradas, mas não é o que realmente a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que nas atitudes de Jacó, Deus sempre estava com ele. Deus sempre estava ajudando ele. Mesmo quando seu tio forjou o seu pagamento, o seu salário, e ficava mudando o tipo de gado, a cor do gado, nisso Deus colocava a mão. Porque nós não podemos acreditar que nós colocamos um galho listrado na frente de uma ovelha e ela vai dar uma cria de uma ovelha listrada. Isso não tem lógica. Mas no pensamento de Jacó isso funcionaria. E Deus ia sempre lá e botava a mão. E acontecia exatamente como ele estava prevendo. E isso foi somando o seu rebanho, ele foi ficando muito rico. Num determinado momento, já tinham se passado 20 anos, Deus falou com ele para ele voltar para sua casa. E Jacó, ele vai voltar para sua casa e tem o incidente do encontro com seu irmão, mas Deus operou um grande milagre no coração de Esaú, que estava, né, com muita raiva de Jacó, mas havia passado 20 anos já. E eles se encontram, se abraçam. O Esaú ainda permite uma escolta para o gado, para os filhos, para a família de Jacó. E Deus realmente fez uma grande obra na vida desse jovem, né? Ele recebeu o nome de Israel, o Israel que nós conhecemos. Ele foi abençoado por Deus. Mas 3 coisas nós percebemos que Jacó ele era muito disciplinado no seu trabalho, né? Nós iniciamos falando sobre isso. A disciplina é muito importante. O Jacó ele foi obediente a seu pai, né? Nós conhecemos a história de Esaú que, pelo contrário, ele não quis obedecer, mas o Jacó ele obedeceu e ele tomou esposa da linhagem. Então, um parêntese dentro dessa nossa
reflexão é que por isso que nós somos ensinados a nos relacionarmos com pessoas que tenham a mesma fé que nós. Então, é um exemplo muito bom de que Deus fez uma grande obra na vida dele porque ele foi obediente. E os valores que ele tinha com relação à família, com relação à cultura da primogenitura, isso é maravilhoso. E Jacó toma isso com muita força, com muita vontade. Deus realmente abençoou a vida desse moço. Então que Deus nos ajude, que essa próxima conversa que nós tivemos aqui, ela seja benéfica para todos nós possamos refletir sobre isso e nós vamos continuar conversando. Nós temos mais assuntos para tratar e com certeza dentro da disciplina, da obediência e dos valores é um assunto muito vasto e Deus vai nos ajudar. Então, continue replicando esse canal para que ele vá chegando para mais jovens, para que mais jovens reflitam sobre a importância de ser disciplinado, de ser obediente e de ter valores. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, dê um like, multiplique esse canal. Com certeza Deus vai nos ajudar. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus, fique com Deus. Até logo.